Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Base Forte. Esse podcast foi criado com o intuito de levar saúde, qualidade de vida, fazer com que tu refine as tuas escolhas, faça escolhas melhores que vão te levar a hábitos melhores, e esses hábitos vão fazer com que a tua saúde melhore. Então, hoje nós estamos ao vivo aqui no segundo episódio dessa minissérie sobre hormônios. Os hormônios são peças-chave no nosso organismo que melhora a nossa saúde. Tanto é que, enquanto os nossos hormônios estão com a produção regulada, enquanto as nossas glândulas estão funcionando a pleno vapor, o nosso corpo e a nossa saúde melhora. E quando isso baixa, né, a partir dos 40, como a gente já tratou no episódio passado, alguns hormônios começam a ter um decréscimo, a gente tem uma série de prejuízos, começa a se desenhar um pano de fundo para doenças. E hoje a gente vai falar sobre um hormônio que é silencioso, que vamos falar assim, é um hormônio que quando tu está estressado, quando tu está cansado, quando tu está com muito sobrecarregado de trabalho, provavelmente esse hormônio está em alta, ele está dificultando a qualidade do teu sono, está dificultando a qualidade da tua rotina, do teu dia a dia, ele está te causando estresse, né? Dá para se dizer que, não que é o hormônio do estresse, mas com certeza quando tu se sente estressado, quando tu está cansado, sobrecarregado, é um hormônio que está em alta no teu corpo. E a nossa estratégia aqui vai ser falar, né, quais são as situações em que ele é produzido e em qual momento ele o corpo consegue reduzir essa produção e equilibrar o teu organismo, porque ele acaba se tornando um inimigo silencioso, né, do nosso sono, do nosso peso, do nosso metabolismo. E a gente vai falar hoje sobre o cortisol, né? Provavelmente tu que está nos ouvindo não conhece sobre esse hormônio. Se tu conhece sobre esse hormônio, hoje tu vai aprender algumas coisas bem interessantes, que são alguns gatilhos que a gente aqui, né, como médico, o Sandro e eu, preparador físico, a gente vai conseguir desenhar um pano de fundo para que tu consiga administrar esse hormônio e consiga regular a produção dele no teu corpo, saber reconhecer os momentos em que tu está mais estressado e aí agir contra e regular a tua qualidade de vida. No final a gente vai vir com dicas especiais, então fica aí até o fim, nós já voltamos. Então tá, estamos de volta aqui ao podcast Base Forte. Se tu tá aí nos ouvindo, né, eu já vou te fazer aquele desafio. Baixa o episódio do Spotify, né, pega um fone de ouvido, bota teu tênis, vai dar tua caminhada, ou tua corrida, ou enfim, vai fazer uma musculação, vai andar de bicicleta, vai dar uma passeada no parque. Coloca o teu corpo em movimento, porque a gente, como Base Forte, a gente acredita que o corpo em movimento é sinônimo de saúde. Então, aproveita esse tempo, esses 30, 40 minutos que a gente vai ficar falando aqui, e vai fazer teu exercício, porque isso sim vai... A ação, né? A ação de caminhar, a ação de se alimentar bem, essa palavra ação faz com que a nossa saúde melhore, que a nossa saúde seja transformada. E é por isso que nós estamos aqui. Mais uma vez eu estou aqui com o meu amigo, Dr. Sandro Antunes. E aí, meu amigo Sandro, tudo certo? E aí, Rodrigo, tudo certo? Estamos aqui mais um dia. Aonde que nós estamos? Estamos aqui no Estúdio Soul. Isso. Pô, o Estúdio Soul... Cara, a evolução desse estúdio é difícil acompanhar. O Estúdio Soul está com microfones novos, está com mesa nova, está com cronômetro novo. Tudo novo, né? Tudo novo. O Estúdio Soul. Alta tecnologia. Melhor estúdio de Porto Alegre para se gravar o podcast. Disparado. Existem várias celebridades que já estão gravando podcast aqui, né? Que a gente está sabendo. Uhum. E a gente só fica feliz. Entra no Instagram lá, depois. Soul Produções, né? Estúdio Soul Produções. E confere lá, e se tu tem ideia de gravar teu podcast, tu vai ser muito bem-vindo aqui. E também a gente vai falar sobre o nosso patrocinador Master, Detox 40. Esse aí tá fiel, hein? Que é um desafio de emagrecimento, cara. E eu tava pensando nos últimos dias, assim, como a importância desse desafio, né? Às vezes se torna rotina para mim, se torna corriqueiro, porque eu já conheço várias pessoas que fizeram o desafio, mas a gente não tem ideia de como é importante a pessoa emagrecer, como é importante para a vida da pessoa, assim, a pessoa colocar o corpo em movimento. No Detox tem a nutricionista que orienta com a alimentação,
E, cara, eu já tive alunas que não conseguiam engravidar por causa do peso. Uhum. Tipo, com obesidade, sabe? E aí o médico falava, olha, enquanto tu não emagrecer, tu não vai engravidar. E aí, às vezes a gente, assim, para nós é tão corriqueiro falar sobre emagrecer, às vezes as pessoas estão ouvindo, nem tem esse problema de obesidade, mas quem sofre com isso, sofre de verdade, cara. E essa aluna emagreceu 40 quilos em um ano, treinando, e hoje ela tem um filhinho. Olha aí, que legal. Bruno, o nome do filhinho dela. E o nome quem, dela é Bruna. Para quem quer saber o valor e importância do emagrecimento, fica ligado no Base Forte, que a gente tem, né, episódios aí que falam muito bem sobre isso, né? E todas as implicações da obesidade na saúde da pessoa, né? Exatamente. E o nome dela é Bruna e o nome do filho é Bruno. E ela só teve o filho porque ela conseguiu emagrecer, porque ela não conseguia, ela perdia muito, né? O aborto, sei lá qual que era o rolo, que eu não sou médico, mas depois que ela emagreceu, ela conseguiu ter filho, saudável. Né? Já tive casos de alunos que estavam ali com risco de amputação de membros inferiores, membros superiores por causa da diabetes, não conseguiam baixar, pressão alta, tomando um monte de remédio. E aluno que já chorou na minha frente, assim, pô, eu tento emagrecer, eu preciso emagrecer, e eu não consigo. E aí a pergunta que eu faço para os caras é assim, tu não consegue ou não é prioridade? Porque, cara, tudo que a gente quer, a gente consegue. Não tem. Não tem. Só que às vezes não é prioridade, né? Então, e em 40 dias, né, do detox, 40 dias é tão precioso esse desafio, né, que em 40 dias as pessoas perdem 10, 15, 18 quilos, dependendo do comprometimento que elas fazem o desafio, né? Então, acessa lá detox40.com.br. Com certeza vai ser a melhor orientação para te emagrecer em 40 dias do Brasil. Te movimenta, né? Te movimenta. E aí vamos dar continuidade à nossa minissérie, Sandrão. Cortisol, hein, cara? Olha onde é que o Base Forte tá chegando, hein? Cada vez mais aprofundando, né, os assuntos. Falando sobre hormônios, né? Muitas pessoas não têm nem ideia do que é isso, né? Eu mesmo na faculdade, até eu fazer fisiologia do exercício, eu não tinha nem ideia do que era o cortisol. E nem sabia o quanto ele influenciava a nossa vida, né? Saiu uma pesquisa, cara, acho que foi do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, que os policiais que estão ali numa situação estressora e apertam o gatilho, são sempre os policiais que estão com o cortisol lá em cima. Tamanho a importância do cortisol, o quanto o estresse e o cortisol estão intimamente relacionados, né? Na verdade, um é responsável pela cadência do outro. E daí esse estudo falou que, às vezes, o policial... Quando aconteceu, eu estava pesquisando essa semana, né? Foi em São Paulo, que um policial ficou com uma arma apontada para uma advogada. Advogada dos direitos humanos. Eles estavam tentando fazer uma apreensão e... Aí, infelizmente, o policial estava com a arma apontada para ela ali defendendo ali as pessoas, e o policial falou, não se aproxima de mim. E ela foi se aproximando, claro. Sim. Mas não ao ponto dele precisar atirar, né? Sim. E daí ela chegou até uma certa distância, assim, ele falou, olha, não se aproxima mais, tá? E daí daqui a pouco a arma disparou, porque tipo, o dedo dele é automático, né? Apertou o gatilho, daí ele foi preso, foi exonerado da polícia, toda aquela coisa, né? Porque foi um erro, né? Um erro policial. Ele acabou tirando a vida de uma mulher, uma jovem, advogada lá, e foram ver na corrente sanguínea do cara, o cortisol estava lá em cima. Sim. Então, às vezes, as pessoas não se dão conta, né? Outra coisa importante, né? O cortisol tem uma relação íntima com a qualidade do sono. Às vezes eu vejo isso nos meus alunos, assim. A pessoa não está dormindo, não está conseguindo render, e aí não dorme, e aí o metabolismo ferrou, né? A pessoa ficou sem dormir, aí no outro dia vai comer mais, vai automaticamente estar mais estressada, e o cortisol vai aumentando cada vez mais, e ela deita na cama e fala, não tenho sono, ela vai ver, vai fazer um exame, vai investigar, o cortisol tá bombando, né? Então eu queria perguntar para ti, Sandra, onde é que é o tal do cortisol, né? Que é o que... Fala aí para o pessoal que está nos ouvindo. Beleza. Onde é que ele é produzido, né? Que hormônio é esse? Vamos dar um apanhado geral, assim, rapidão para a galera. Não aprofundar muito, né? Eu acho que de falar do cortisol, a gente tem muitas áreas para falar, mas basicamente, né, o cortisol, ele é um hormônio que é produzido numa glândula que fica em cima dos 2 rins ali que a gente tem, né? Tanto que o nome da glândula é suprarrenal.
E alguns aí na Europa chamam de adrenal, no caso. Ele tem a variação ali de quem publica ali a literatura, quem descreve, né? Porque não falta nome, né? Então, tem 2 glândulas ali minúsculas que tem 2 nomes, né? Mas a glândula é pequena, né? Ela é perceptível só em exames de tomografia, né? A gente não consegue palpar, não consegue sentir, ela não dói, né? Não tem problemas ali com relação à suprarrenal, e nesse sentido, assim, de causar esse tipo de problema. Mas mesmo assim, apesar do tamanho da glândula, ela tem uma importância enorme, né? Então, é uma coisa, assim, bem discrepante, né? O tamanho da importância, né? Ela não produz só o cortisol, né? O cortisol, a gente até faz um mnemônico aí para tentar decorar de onde é que vem o cortisol, né? Vem do córtex da suprarrenal, né? A suprarrenal tem 2 áreas, o córtex que produz vários tipos de hormônios, chamado glicocorticoides, né? E na medula da adrenal produz os outros hormônios, são as catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, né? Então, o cortisol é produzido ali sob estímulo central, né? Sobre o hipotálamo, que tem o hormônio lá liberador da corticotrofina, né? O CNRH, que é uma sigla lá que o pessoal usa para descrever aí esse mecanismo, né? Esse mecanismo ele é alimentado, né? Então, o hipotálamo manda lá a mensagem para a suprarrenal, secreta o cortisol vai na corrente sanguínea, faz a sua atividade aí, e depois a concentração própria do cortisol no sangue faz o hipotálamo reduzir a secreção do hormônio, que vai reduzir os níveis de cortisol. O cortisol ele não tem uma concentração assim fixa durante o dia, né? Ele varia, como a maioria dos hormônios que a gente tem, né? Varia a sua concentração ao longo do dia. Quando é que a concentração do cortisol está mais alta? Quando a gente acorda, né? Quando a gente vai dormir, né? Ou nos períodos mais noturnos, assim, o cortisol começa a dar uma reduzida, que é aquele momento da indução do sono, né? Então, bem como tu falou aí, o pessoal que, né, tá muito estressado, né? Aumenta um pouco o cortisol, tem a dificuldade do sono justamente porque o cortisol está num nível que ele não deveria estar naquele momento que a pessoa vai dormir, né? Então, já tem um problema de atrapalhar esse processo aí. Só que daí, assim, no normal, né, no que seria na pessoa normal, assim, que tem uma vida saudável, não tem nenhum problema com o nível do cortisol, a pessoa tem um nível de cortisol menor, assim, não é 0, nunca chega a 0, mas é menor ali no período noturno, né, e aí no início da manhã, ali nas primeiras horas, ali, junto com o nascer do sol, vai aumentando para dar aquele estímulo no despertar. Então, quando a gente acorda de manhã cedo, a gente tem o pico do cortisol, tem aquela secreção maior do cortisol que vai estimular o nosso dia a dia. Então, se fala muito, é o hormônio do estresse hoje e tudo mais. Ele tem um papel muito de vilão hoje, né? Mas, na verdade, ele é um hormônio essencial. Ele é um herói e um vilão ao mesmo tempo, né? Porque ele é um herói. Porque ele atua em vários mecanismos orgânicos, né? Que nos ajuda a nos manter, né? Mecanismos de pressão e regulação e tudo mais, assim. A função cardíaca, enfim. Uma série de coisas ali que ele faz parte, ou como atua como ator principal, como coadjuvante ali com outros hormônios para tentar manter o nosso ciclo normal de atividade do dia a dia. E também tem essa parte aí meio negativa, que quando ele está muito, né, presente na concentração sanguínea, ele fica muito tempo estimulado, ele começa a causar efeitos deletérios. É legal falar para o pessoal que está nos ouvindo que todos os hormônios têm o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Sim. Por exemplo, a insulina. A insulina ela é primordial para manter a nossa vida. Só que ela em excesso, o teu músculo pode criar uma resistência e tu pode se tornar um diabético. E a gente fala, vamos também deixar claro para a galera que a gente está falando do cortisol em situações normais, por exemplo. Em situações anormais. Por exemplo, antigamente, o homem das cavernas, lá, os nossos antepassados, eles, o estresse deles era procurar alimento e sobreviver, né? Uhum. Hoje a pessoa acorda, já toca o celular, aí já tem alguém cobrando a pessoa ali, daí a pessoa já se estressa um pouquinho. Ela sai de casa, já toma uma buzinada no carro, ou no trânsito, ou acontece alguma coisa na rua, ou a pessoa tem que pegar um ônibus lotado, aí já tem mais um estímulo, né, de cortisol. Aí daqui a pouco a pessoa está no trabalho o dia todo resolvendo problema, ótimo, mais cortisol. Aí ela chega em casa, o telefone ainda não para. Ainda tem que resolver alguma coisa do trabalho, tem que abrir o computador, então a gente está tendo hiperestímulo, né? Hiperestímulos estressores, o que não era verdade no passado. No passado a insulina era a mesma coisa, as pessoas se alimentavam com comidas muito naturais, né? E aí hoje a insulina começou a ser hiperestimulada porque existem muitos produtos industrializados. E foi isso que fez com que as pessoas se tornassem pessoas quase que uma epidemia de diabetes.
Então, o cortisol tem o seu lado ruim, tem o seu lado bom também. Mas a gente quer tratar hoje aqui sobre isso, sobre que as pessoas reconheçam em que momento elas estão ali se estressando e isso está prejudicando a saúde dela. Porque o cortisol tem um impacto importante no metabolismo também. Sim, né? Tanto que se a gente for ver, né, do cortisol, né, derivou os glicocorticoides, né, ou os corticoides, né, que são medicações anti-inflamatórias, né? Então, inclusive o cortisol atua muito nesse mecanismo anti-inflamatório também. E muita gente aí, quando tem excesso de cortisol na corrente sanguínea, né, ou esses picos de estresse, né? Porque o que é o estresse, né? O estresse é um estímulo do ambiente e a nossa resposta ao ambiente é a tentativa de se defender, né? Bem como a gente fala aqui da nossa evolução natural, né? A gente tinha que se defender, porque a gente estava sempre em perigo, né? Tinha predadores ali que a gente era presa também. Então, a gente tinha que correr do tigre, a gente tinha que, né, se defender dos animais aí, da cobra e tudo mais, né? Ter um certo cuidado. Então, o ser humano que se adaptou a esse ambiente, assim, com cortisol, ele evoluiu mais do que os outros que não tinham, né? Que acabavam morrendo ali por conta de não ter esse mecanismo de defesa, de se autoproteger, né? Então, esse estresse, de certa forma, ele é benéfico no momento que a gente precisa, né? Só que naquela época, o nosso estímulo era bem inferior, né? Então, ou tinha que caçar, ou tinha que fugir do predador, mas não era uma coisa diária, né? Tu não tinha ali teu chefe te cobrando todos os dias, né? Tu não tinha ali o trânsito todos os dias, tu não tinha ali problemas familiares para resolver todos os dias, tu não tinha questões trabalhistas para resolver todos os dias. Então, o nosso estímulo externo aumentou muito nos últimos anos aí, com a industrialização e tudo mais, né? E aí a gente acabou evoluindo dessa maneira, né? O cortisol existe aí, ele é uma parte importante do nosso funcionamento do organismo, mas ele acaba, de certa forma, atrapalhando em algum momento. Então, às vezes a pessoa fica muitas vezes doente, né? Por que a pessoa às vezes fica muito... eu tô sempre doente, sempre gripado, dá um friozinho, eu tô resfriado já. Por quê? Porque o cortisol, ele regula essa parte toda do nosso funcionamento imunológico, inclusive, né? Essa é uma parte importantíssima da função do cortisol, né? Então, ele regula a parte inflamatória. Então, se o cortisol está muito elevado, a gente sente mais dor, né? Porque a gente não tem a regulação natural da anti-inflamação do nosso organismo. Então, mesmo se tomando medicamento, a tua percepção de dor vai ser maior. Então, quem está mais estressado, quem dormiu mal, vai ter mais dor que a pessoa que dormiu bem, né? Ou de alguma forma de uma doença, ou se bateu a perna numa mesa, vai sentir mais do que a pessoa que não tem tanto cortisol na corrente sanguínea. Então, ele atrapalha esses mecanismos, atrapalha o mecanismo de autodefesa, então a pessoa acaba adoecendo mais vezes, né? Então, muita gente às vezes procura a gente lá, eu estou sempre doente, quero fazer um exame, ver o que eu tenho, se meu sistema imunológico está bom, se eu não tenho uma imunodeficiência, alguma coisa assim. Dá para dizer para a pessoa, bom, como é que é a tua vida primeiro, né? Como é que tá o teu dia a dia? Tu é uma pessoa tranquila, relaxada, teu dia a dia tranquilo, e tu começa a ver que as pessoas, né, estão sempre naquela pilha, no estresse, né, dormindo pouco, trabalhando muito, trabalhando no final de semana e tudo mais. E aí acaba o quê? Toda a parte do sistema imunológico começa a se deteriorar, né? O cortisol acaba prejudicando o funcionamento das células e a pessoa fica propensa a ter infecções recorrentes, né? Esse é o maior problema, inclusive, que as pessoas veem do excesso de estresse, né? Que é essa modulação do cortisol na corrente sanguínea. Pois é. É interessante, né? As pessoas, às vezes, não se dão conta, mas ela está ali se estressando, está ali tendo mais estímulos de estresse, e ela acha que está estressada, ela acha que está cansada, mas muitas vezes ela está com um hormônio ali agindo na corrente sanguínea e isso está prejudicando a pessoa. Né? E aí eu queria entrar nesse assunto de como que a pessoa, o corpo não identifica estresse, o corpo identifica cortisol. Né? Quando está estressado, está em situação estressora do teu dia a dia, trazendo para o dia a dia das pessoas, nosso corpo não sabe o que é estresse. O estresse é traduzido dentro do corpo através de hormônios. Assim como a performance, né, o vigor também. O corpo não sabe o que é performance, o corpo não sabe que tu vai correr 100 metros, ou que tu vai jogar uma partida de futebol, ou que tu vai correr 5 quilômetros. O corpo identifica hormônios, né? Os hormônios eles vão agindo, as glândulas vão produzindo os hormônios e eles vão fazendo com que a gente cumpra o nosso papel. E eu, cara, particularmente no meu dia a dia, assim, na minha prática, eu tenho muitos alunos, né, que me procuram para emagrecer, para treinar, para melhorar a qualidade de vida, e eles têm muito problema com sono. Muito problema com sono.
E aí, analisando, assim, perguntando, o treinador serve para isso, né? O treinador serve para ver aonde o teu atleta pode melhorar. O papel do treinador é esse. Onde é que tu tá errando e que tu pode melhorar? Eu vejo que todos os que têm dificuldade para dormir têm esse agente estressor. Aconteceu há um tempo atrás também dos alunos começarem a ter problema de labirintite. 100% relacionado ao cortisol alto, ao estresse. Daí a pessoa começa a ficar com tontura, a pessoa começa a ficar cansada e ela acha que está com, sei lá, alguma doença ou algum problema de saúde, mas na verdade é o estresse que está mexendo lá e causando labirintite na pessoa. E a pessoa vai fazer o exame lá e a única coisa que tem alteração é o cortisol, que está muito alto, né? Daí o médico acaba perguntando para os meus alunos e eles me falam: tem alguma coisa que está te estressando muito? Tu anda preocupada com alguma coisa? Essa palavra preocupação também causa muita alteração na produção desse hormônio, né? E aí eu queria entrar nessa parte das dicas, né? Como que a gente pode fazer, Sandro, na tua opinião, assim, no teu dia a dia, na tua vivência, como que a gente pode fazer para regular essa produção, né? Para ter atenção aos momentos que a gente está ali estressado, preocupado, não está nem percebendo. E aí, porque isso é uma bola de neve, né? Começa com estresse no trânsito, depois no trabalho, depois vai aumentando, daqui a pouco começa a interferir no teu sono. Eu não estou mais conseguindo dormir, eu estou com insônia. E aí o reflexo da insônia é na tua barriga, começa a aumentar teu peso, né? E o teu metabolismo começa a ficar mais lento. Isso é uma bola de neve, cara. Isso abre portas para centenas de doenças, né? Centenas de doenças gravíssimas. E vamos começar a falar agora, então, sobre, né, o que a pessoa pode fazer para melhorar isso daí. Mas eu só queria apontar uma coisa antes da gente entrar nessa parte mais prática aí, que é a questão falou ali, a dosagem do cortisol, né, e tudo mais, né? E geralmente não precisa, tá? Tu ir no médico e pedir para ele te dosar o cortisol para tu dizer que tá estressado, né? Geralmente só a conversa em si ali, tu já nota que a pessoa tem uma vida, né, que realmente ela vai ter cortisol aumentado. E é muito difícil a gente ter assim uma base, porque o que é assim, até para as doenças relacionadas ao cortisol, que o cortisol também, né, sendo hormônio, existem doenças que alteram o funcionamento do cortisol tanto para mais quanto para menos, né? Então os endocrinologistas trabalham muito com isso, né? E a dosagem, como a gente falou no episódio anterior de hormônio, ela é muito peculiar por conta disso, né? Não adianta tu dosar, ir lá no laboratório às 2 da tarde dosar o teu cortisol, que ele vai estar baixo e não vai estar no valor que tem que ter ali no valor do laboratório, né? Então ele tem uma secreção ali que tem que ter um horário específico para coletar. Até o momento da coleta, às vezes tu está há muito tempo em jejum, se a coletadora às vezes ali foi um pouco mais agressiva na coleta da corrente sanguínea, ali, funcionou ali a veia e tal, doeu, o cortisol aumenta. Então, se tu vai gerar um estresse, tu chegou lá no lugar para coletar, tu já passou por estresse, passou por trânsito, brigou com, 4, 5 no trânsito, e ali não foi bem recebido, e aí teu horário atrasou, enfim, tu tinha horário marcado, não chegou no horário. Enfim, tudo isso altera a função do cortisol. Então, se tu chegar num laboratório lá, tiver um cortisol lá para te ser dosado, tu ir lá, coletar o sangue, dosar, e aí tu apresentar para o médico não vai poder ter uma conclusão só com aquele exame, né? A gente vai ter que ter uma série de exames, né? Tem que ter toda uma avaliação prévia para te dizer assim, não, realmente, tu tem um problema com cortisol ou tu não tem um problema com cortisol. Dosar hormônio é uma coisa muito, assim, bem limítrofe, assim, a gente não quer que as pessoas ouçam e saiam loucas no laboratório, eu quero ver meu cortisol. A gente só quer falar para as pessoas isso, para não criar, porque essa cultura que hoje em dia muita gente tem de que tem que fazer um exame, né? O exame ele é complementar, né? Então, eu tenho uma suspeita diagnóstica, o exame vai me ajudar a confirmar ou não a suspeita diagnóstica. Então, eu não vou sair pedindo lá para todo mundo cortisol porque a pessoa está cansada. E nem é o testosterona que a pessoa também está cansada. Então, é uma coisa assim muito particular de cada pessoa, né? Então, só para ficar mais pontuado essa questão aí de que, assim, não é só dosar o hormônio, né? Eu fui lá no médico e aí meu cortisol deu baixo. Isso não quer dizer absolutamente nada, assim, tu foi lá, dosou uma vez, como que tu dosou, o laboratório faz a dosagem adequada, então tem toda uma série de coisas que tu tem que avaliar antes de tu chegar para o médico e pedir, eu quero dosar meu cortisol, porque eu ouvi alguém falar que o estresse aumenta o cortisol, eu quero ver se eu tô com cortisol alto para dizer que eu tô estressado, mas na verdade tu já tá estressado, né? Sim. A vida da pessoa já diz se ela tá ou não estressada, né? Mas vamos lá então, falando das medidas, né? Como tu pontou muito bem, né? É o que a gente fala muito aqui, né?
Hoje, assim, se vê em muitos estudos aí que estão saindo, né, ao longo do tempo, pessoal que investiga várias áreas do conhecimento aí, comportamento, né, transtornos mentais, parte cardiovascular, e o cortisol está sempre ali vindo como um vilão de tudo isso, né? A gente já falou aqui muito dessa parte aí da depressão e ansiedade, né? O cortisol atua na depressão e ansiedade, né? Comportamentos compulsivos, o cortisol está atuando ali também, propiciando esses mecanismos. Então, o cortisol ele vai em diversas doenças aí, né, de certa forma ser um coadjuvante, né? Não como ele seja o ator principal, não como o cortisol está causando a depressão, o cortisol está causando... Não, mas ele a longo prazo, a gente falou aqui no episódio passado, né, o cortisol secretado assim dia após dia, né, num sistema de estresse contínuo, né? Se a gente tem esse pico aí de cortisol dia após dia, isso de certa forma em longo prazo, falando em anos, aí, isso é muito prejudicial para todo mundo, né? Até tem se questionado aí se isso não esteja relacionado também ao aparecimento de algum tipo de câncer, né? Ou alguns tipos de câncer, né? Então, as pessoas muito estressadas talvez teriam, né? Ou tem sempre cortisol alto, talvez teriam uma chance maior de adoecer por câncer do que as outras pessoas que não. Problemas né? cardíacos também. Sim, né? A pessoa sempre cardíacos. estressada. O estresse, ele tem efeito imediato na nossa pressão arterial. A nossa pressão arterial tem efeito imediato na nossa frequência cardíaca. Uhum. Então, um departamento do corpo é interligado no outro. Né? Aumentou a frequência, aumentou a pressão, aumentou a frequência. Aumentou o estresse, aumentou a pressão, aumentou a frequência. Então, a pessoa acaba brincando com o seu coração, né? Brincando de... Uma roleta russa, roleta né? russa. Porque uma hora estoura, né? E uma hora que estoura, o problema é assim, se vai ou não vai conseguir passar por aquilo, né? Eu acho que a grande questão, cara, que a gente pode tratar aqui é a seguinte: como que a pessoa pode encontrar paz? Né? Como que a pessoa pode, em momentos de estresse ali, momentos que ela tem que tomar uma decisão rápida, né? Seja no seu trabalho, seja na sua família, né? No momento que ela está ali, no momento que ela tem que resolver o jogo, como a gente fala no futebol, né? Toca para aquele jogador porque ele resolve o jogo. Que são os momentos que definem um jogo de futebol, que definem o jogo da vida. São aqueles momentos que tu se compromete em estudar para o vestibular, se compromete em trabalhar e desempenhar melhor, se compromete em cuidar da tua família. Não é no mar de rosas que tu decide isso. Geralmente são momentos estressores que fazem a pessoa ter que sair da sua zona de conforto, né? Para decidir qual caminho eu vou. Até mesmo na nossa vida, né? A gente tá ali caminhando na vida e aí chega numa encruzilhada, né? Agora tu não pode mais continuar indo reto, tu vai ter que escolher aqui. Vai para a direita ou vai para a esquerda. E é legal que tem aquela frase que eu gosto muito, que cada escolha é uma renúncia, né? Sim. Se eu escolher o caminho A e achar que o caminho A, da direita aqui, por exemplo, é o melhor caminho para minha vida, vai ter uma renúncia do outro lado. Algumas coisas eu vou perder também. Né? Se eu escolher o caminho da esquerda aqui e achar que é esse caminho melhor para minha vida, eu vou ter que pagar o preço por essa escolha, porque do outro lado vai ter uma renúncia, eu vou ter que deixar algumas coisas, né? Cara, eu vejo, por exemplo, pela gente, por mim, por exemplo, casamento, por exemplo. Vai fazer 1 ano que eu tô casado, faz 10 meses que eu tô casado. Casamento é isso, cada escolha tem outras renúncias. Né? Eu não posso mais ter aquela vida que eu tinha de solteiro, sair todo final de semana ou jogar bola com meus amigos sábado, domingo, 2 vezes por dia. Né? Calma, eu escolhi esse caminho, então vai ter... Beleza, esse caminho vai me trazer vários benefícios, mas eu vou ter que renunciar a algumas coisas. E são nesses momentos que as cartas são dadas na nossa vida. São momentos que nos tiram da zona de conforto. Né? E como que eu posso encontrar paz nisso daí? Eu tenho uma resposta, talvez pagando o preço pelas minhas escolhas. Né? Se eu escolhi isso, vamos lá, vamos pagar o preço, vamos correr atrás, vamos, né, se comprometer com aquilo que eu escolhi. E o desafio é esse, em que momento que eu vou encontrar paz, né? Aliviar um pouquinho essa carga, encontrar um pouquinho esse alívio para isso. E aí eu tenho uma resposta para isso, né? Que é a atividade física, que é a minha área. Ninguém vai para uma academia, ninguém vai para um grupo de corrida, ninguém vai para uma aula de natação, de yoga, por exemplo. Ali, não, estou estressado. Tu chega, a partir do momento que tu chega na academia, a partir do momento que tu chega no parque para correr, a partir do momento que tu chega numa piscina para fazer um treininho legal de natação, ou num campo de futebol para jogar bola com os teus amigos, né? Ou numa academia fazer musculação, que é um treino legal também. Não vai ficar pensando nos teus problemas, é impossível, porque tu está focado ali, tu está te distraindo, o teu cérebro desliga a chavezinha do cortisol, digamos assim, da preocupação,
E ele liga a chavezinha dos hormônios da vida, né? Testosterona, que a gente tratou no primeiro episódio, as catecolaminas que tu falou aí, que são produzidas na mesma glândula, né? Uhum. Olha que coincidência, as catecolaminas, que são hormônios que nos ativam, que nos dão alegria, vigor. Geralmente, quando tu vai investigar e examinar uma pessoa depressiva, ela está com um déficit na produção das catecolaminas, né? Da testosterona, que são esses hormônios que dão a vida para a pessoa, né? Que fazem a pessoa chegar em lugares mais altos, digamos assim. Então, a dica é sempre essa, né? Quando que tu vai parar de dar desculpa e tentar tratar com responsabilidade a atividade física na tua vida, que faz com que tu diminua os teus níveis de tensão, de estresse. Quando que tu vai parar de dar desculpa e começar a encaixar uma alimentação legal na tua vida, porque a alimentação insalubre, ela também aumenta teu nível de cortisol, né? E isso vai formando uma bola de neve, né? A gente chegou hoje aqui para gravar o episódio do Base Forte e aí nos ofereceram uma salada de fruta, né? E eu acho que isso é responsabilidade alimentar. Cara, foi melhor que qualquer sobremesa, porque a fruta é doce, é saborosa. Lógico que eu podia pegar uma barra de chocolate aí, trazer junto até pro episódio aqui e deixar aqui, sabe? Uma barra de chocolate ou um brownie, que é bom, mas é todo dia, será que é necessário? Uhum. Né? Então, encaixar esses bons hábitos, porque a alimentação e o exercício vão fazer com que tu durma melhor. Tu dormindo melhor, tu vai regular ali o teu ciclo testosterona-cortisol. E aí, falando mais específico da atividade física, né? Tem várias pesquisas que mostram que quando tu começa a treinar, por exemplo, musculação ou uma corrida, o teu nível de cortisol vai lá em cima. E aí vem de encontro com o que a gente está falando. Tu começou a atividade física, começou a treinar, teu cortisol começa a subir, né? Por quê? Porque ele é um hormônio estressor e tu está estressando teu corpo, fazendo uma musculação, uma corrida. Só que mostra que de 30 a 40 minutos após o término da atividade física, os níveis de cortisol vão lá para baixo. E aí os hormônios anabólicos começam a aparecer após 30 ou 40 minutos, que é a testosterona, no caso da mulher o estrogênio, né? As catecolaminas, os hormônios do prazer, aqueles hormônios que relaxam as pessoas, que são as endorfinas, né? Então, o cortisol tem essa relação antagônica mesmo. Quando tu começa o treino, ele sobe muito, só que depois, no longo prazo, vai acontecendo uma regulação do cortisol. A pessoa que tem esse hormônio desequilibrado no corpo, com atividade física, tu consegue regular. Porque no mesmo tempo que tu treina e aumenta ele, depois de um determinado período, ele vai lá para baixo, diminui muito, e os hormônios que são os antagonistas do cortisol, eles começam a tomar conta. O GH, depois do treino também. E isso, no longo prazo, traz uma série de benefícios para a pessoa. E os benefícios, falando a linguagem das pessoas mesmos, é dormir melhor, é diminuir aquela barriga que começa a incomodar, é ter mais disposição no dia a dia. Então, a gente sempre acaba morrendo nessa dica, mas é legal educar as pessoas e para que as pessoas entendam que não é simplesmente só, vou treinar, vou fazer atividade física. Não, às vezes é essa atividade física que vai salvar a vida da pessoa ali, vai dar um sono melhor para a pessoa, vai fazer a pessoa baixar seu percentual de gordura e vai fazer com que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. Eu lanço até, né, dentro desse ponto aí que tu levantou, eu lanço até um desafio assim, para as pessoas se questionarem agora. Uma pergunta, eu acho que vai ficar desse episódio que eu lanço aqui é o seguinte, né? Qual é a tua endorfina? Eu acho que a endorfina, né, no entendimento assim, básico, né, aquela sensação ruim. São vários tipos de hormônios assim, que são, e substâncias são secretados no nosso organismo quando a gente está num bem-estar. Né? Aquela coisa que tu conseguiu, teve uma vitória, né? Endorfina. Depois tu faz uma atividade física, tá suado e tudo mais, tá cansado, mas tu tem uma sensação de bem-estar, endorfina. Né? Quando tu conquista alguma coisa, tu queria muito, assim, aquela vitória, assim, libera, assim, adrenalina, daí dá pra aquela sensação de relaxamento, endorfina, e não. Então eu lanço para as pessoas assim, qual é a tua endorfina? Eu já recebi muito questionamento de paciente, assim, que chega, né? Mas eu tô sempre estressado, o que eu faço? Eu sempre digo, faz atividade física. Mas eu não tenho... É sempre aquela coisa, né? A gente sempre bate no muro, né? Eu não tenho tempo, eu tenho 3 filhos, eu trabalho, eu faço faculdade, não isso, não aquilo. Então, procura a tua endorfina, né? O que te dá prazer, né? Para mim, no meu caso, são 2 coisas, né? Dormir bem e correr.
A minha endorfina é essa. Quando eu estou muito estressado ali, tem muita coisa, hospital cobrando, dia, plantão ruim, aquela coisa assim, tu sai, assim, tu já tá assim, se alguém olhar atravessado para ti, tu já vai dar um soco na cara da pessoa, né? Aquela coisa que tá irritada, aquela coisa que nada tá bem, a comida que tu come não faz uma digestão boa. Então, tudo é irritante naquele dia, né? Quando tu passa uma noite ruim ou quando tu tá muito estressado por um longo período de tempo, né? Aí eu pego, o que eu faço, né? O dia tá bonito, tem um sol, assim, um dia agradável, assim, põe um tênis ali, uma roupa confortável, eu vou dar minha corrida. Então, põe uma música, a música que eu gosto, assim, e essa é a minha endorfina. Dou minha corrida lá, 1 hora, não interessa, assim, o tempo que for, assim, mas gastar energia ali, cansar, enfim, e depois daquela sensação, chega em casa, toma água, assim, toma um banho legal, assim, dá aquela relaxada. Isso é minha endorfina. Parece que o negócio, assim, é um remédio, assim, tu tira com a mão, assim, tudo aquilo que tu tava ali estressado. E aí, naturalmente, depois desse período, aí tu vai dormir, eu vou dormir muito melhor, e aí eu acordo no outro dia super bem disposto, super, né, acabou todo aquele estresse, super ativo, quero fazer 1000 coisas, hoje o dia vai ser legal. Então, mais positivo. Então, às vezes as dores, dor de cabeça, enxaqueca, toda aquela coisa, assim, que tu fica, né, aquela murrinha, né, de estresse ali que vai te causando ao longo do tempo, aquilo ali vai passando e tu acaba, né, melhorando muito, né? Então, eu acho que para as pessoas entenderem, assim, procurar qual é a sua endorfina, né? Para mim é a corrida, a pessoa pode ser uma natação, pode ser se encontrar com os amigos, pode ser um esporte, alguma coisa assim, mas dentro da questão hormonal, do cortisol, assim, a atividade física é fundamental. Acho que não tem como a gente pensar assim numa atividade única que vai ter um benefício tão importante quanto a atividade física para redução do cortisol e dos níveis de estresse, né? Sandro, e que na verdade as pessoas se conhecem cada vez menos, né? Tanto é que às vezes tu pega um adulto lá, até idoso, e ele não sabe qual que é a sua endorfina, ele não sabe qual que é a atividade que ele gosta. É normal viver numa cortina de fumaça, que é aquela visão turva que embaça, que tu coloca prioridade só no estresse, no trabalho, em coisas estressoras. E aí quando tu chega lá nos teus 50, 60 anos, tu tá tomando um monte de antidepressivo, tá gastando todo o dinheiro que tu ganhou com um psiquiatra, porque as pessoas não se conhecem, né? E as pessoas nem imaginam que com, vamos lá, detox 40, 15 minutinhos por dia, elas podem encontrar uma endorfina legal ali. Ou que uma caminhada, como a gente bate na tecla aqui, né? Comece caminhando. Uma coisa, eu acho que é interessante para as pessoas que não têm, às vezes, o discernimento, né, do que é a endorfina e do que é o comportamento de recompensa, né? Às vezes a pessoa acha, eu gosto de ir para balada de noite, beber, encher a cara e ficar legal. Isso é comportamento de recompensa, né? Não é endorfina. Por mais que tu tenha o bem-estar lá do momento que tu tá lá, é tu tá mais bebendo, dopamina. tu tá lá com teus amigos e tal, curtindo a balada, tu tá se sentindo muito bem. Teu dia seguinte é horrível, porque tu vai causar um baita estresse no teu organismo. Se tu já vem do estresse, né? Então tu vai encher de álcool ali teu cérebro, né? Vai eliminar ali teu córtex pré-frontal, vai dormir mal naquela noite, vai acordar no dia seguinte, às vezes com ressaca, às vezes cansado, às vezes mal. Então aquilo ali vai ser momentâneo, né? O teu benefício vai ser aquelas horas que tu estiver ali curtindo. No dia seguinte, isso tu não vai colher benefício nenhum. Tu não vai conseguir fazer atividade física, teu rendimento nas tuas atividades vai ser menor, né? Tua capacidade de concentração vai ser menor, então tu vai render muito menos no dia seguinte. Vai demorar dias para recuperar esse processo todo aí que tu fez o teu organismo passar, porque é um estresse tudo esse processo. As pessoas não entendem, é legal passar uma festa. É legal, sim, em algum momento, sim, é tranquilo, mas dentro do que a gente está tratando aqui, que é hormônio, que é estresse, né? Isso para o organismo é problemático, né? Não dá para te viver simplesmente indo à balada e achando que isso aí vai ser tua endorfina para sempre. Não, isso vai ser um problema para ti no futuro. A gente já falou isso, mas nunca é ruim repetir, né? Tenta viver um pouquinho acima da média, né? Tenta sair um pouquinho da boiada e dessa loucura que o teu círculo social impõe, que é trabalhar que nem um louco e daí sair do trabalho e encher a cara e daí comer só porcaria e aí... barriga todo mundo tem, né? Uhum. Qual que é o problema de ter barriga, né? Só que, na verdade, o corpo não reconhece a barriga, o corpo reconhece os adipócitos. Uhum. Então, ali travando o metabolismo da pessoa, e aí a pessoa vai começar a desenvolver algumas doenças, enfim. Tenta descobrir, talvez para complementar essa frase, qual é a tua endorfina, que é muito boa essa frase, a gente pode até fazer uma minissérie nova sobre só qual é a tua endorfina, né? Em que momento tu vai buscar a tua endorfina? Não descobrir só qual é, mas em que momento tu vai buscar ela. Aqui em Porto Alegre mesmo, né, cara, tem vários grupos de corrida legais, tem vários grupos de futebol
tem grupo de natação agora, a Liga RS de Travessias, que é o grupo que eu participo, né? Voltou ativa depois da pandemia. A primeira travessia foi semana passada, no sábado, lá em Cidreira. Até eu vou ver se o Vitor, que é o treinador do Mais Travessias, vem um dia aqui no podcast para explicar como são as maratonas aquáticas, que é um esporte sensacional, cara. Tu mergulha na natureza, tu tá dentro da natureza, é um negócio inimaginável, assim. Então, tem muita coisa legal, tem um universo legal, só que as pessoas insistem em ser medíocres, né? Não de uma forma pejorativa, mas viver na média, né? Correr atrás do dinheiro, depois correr atrás do remédio. Né? Elas correm atrás do dinheiro e aí elas não se conhecem, não sabem se elas conseguem correr 1 minuto, ou se elas conseguem se alongar, né? Ficar em pé e tentar tocar a mão no chão, por exemplo. Isso também é um exercício. E isso vai fazer com que tu tenha uma qualidade de vida muito melhor, né? Eu até arrisco que muita gente não sabe ou nunca teve a sensação do que é a endorfina no organismo, né? O que é a sensação boa, assim, de quando a pessoa faz a associação de que a atividade física é um negócio cansativo, é um negócio chato, que causa dor. Não aguento mais. É um negócio que, nossa, eu vou ficar só sofrendo. Venho porque eu pago. Sofrimento e tudo mais, mas na verdade quando tu chega num nível assim que teu organismo começa a gostar daquilo, tu começa... E a gente não trata aqui do resultado estético, né? A gente fala barriga, mas a barriga no sentido do problema que é, né? Tu ser uma pessoa obesa, enfim, e ter essas dificuldades aí em relação a peso e tudo mais, né? Porque a obesidade é uma doença, né? A gente tem que tratar isso como uma epidemia mesmo e com a seriedade que ela tem que ser tratada, né? Não é coisinha aqui de ficar amenizando, porque, né, a gente tem que ponderar as palavras, porque hoje o mundo, né, todo mundo é isso, é aquilo, não pode e tudo mais. Não, a obesidade é doença. Se tu for ver lá nos capítulos de medicina, a obesidade hoje é uma doença, é um problema, e a gente tem que combater isso de forma agressiva, né? Como foram combatidas as doenças com vacinas no passado, né? Varíola, pólio e tudo mais. A gente tem que combater a obesidade hoje porque está matando gente, né? As pessoas estão morrendo disso e as pessoas estão se matando. Não é um vírus que vem lá de um animal, de alguma coisa que contagia as pessoas não têm como se defender daquilo, ou enfim, não tem medicação para tratar aquilo. A gente sabe o que fazer, só que as pessoas não estão fazendo. E estão procurando soluções, às vezes, mais agressivas, soluções que às vezes não são tão boas, por conta exatamente disso, né? De uma falta de, né, vontade, uma falta, sei lá, de comprometimento com a sua própria saúde. E acabam, né, entrando nessa roda da doença e o final a gente sempre sabe onde é que é, né? Hospital. Então, se a pessoa não quer ser mais um na fila do hospital e reclamar que o plantão, a emergência está lotada, que demorou para atender, não quer reclamar que o médico lá, o colega médico não tem horário na agenda, então, assim, faz por ti, né? E depois vai colhendo os resultados. É sempre isso. Não é questão estética, é questão de saúde aqui. Sempre quando uma pessoa me procura e fala assim, eu preciso emagrecer para fazer minha cirurgia bariátrica, eu sempre respondo para a pessoa o seguinte: o teu estômago não tem culpa do descontrole do teu apetite, da tua boca, né? Teu estômago não tem culpa do que a tua boca está comendo. E é muito mais fácil, né, cortar o estômago, mas não mudar os hábitos alimentares. E a atividade física entra justamente nessa área. A atividade física é um importante controlador de apetite. A atividade física é um importante controlador de ansiedade. A atividade física ela consegue regular e consegue fazer com que a pessoa perca peso sem precisar cortar o seu estômago. Então, a mensagem que fica aqui é: encontra a tua endorfina. Qual que é o teu prazer, né? Qual exercício que tu te sente bem? Começa a descobrir quais são as atividades que fazem com que tu consiga controlar a tua ansiedade, consiga controlar teu apetite. E descobre. Esse caminho é um caminho legal de ser perseguido. E aí eu também queria falar isso para as pessoas, né? Se tu ficou aqui até o fim desse episódio, eu queria que tu, se não for muito, né, curtisse o vídeo, também encaminhasse para algumas pessoas que tu sabe que estão nesse ritmo de estresse, de insônia, e para que elas ouvissem sobre o cortisol e que talvez isso não é uma doença, talvez é um estilo de vida que ela está levando, que está levando ela à depressão, está levando ela à insônia, está levando ela à obesidade. Encaminha para as pessoas que tu gosta aí, comenta aqui embaixo, se inscreve no nosso canal aqui do YouTube, se tu está ouvindo no YouTube, segue no Spotify e até a próxima. Bom, se tu chegou até esse momento aqui,
assistiu tudo, eu acho que é importante aí que deixe o like para o nosso conteúdo poder ser divulgado para mais pessoas. E esse conteúdo aqui, ele é sempre trabalhado, estudado, não é nada assim tirado do nada aqui. Muitas coisas são opiniões pessoais, mas a maioria delas são embasadas em conhecimento de literatura científica mesmo. Então, dá trabalho para fazer, não é uma coisa assim que a gente acaba fazendo por esporte, né? É uma coisa séria que a gente está abordando aqui. Então, se tu gostou do conteúdo, quer que mais gente tenha acesso a esse conteúdo gratuito aqui de qualidade, deixa teu like aí, compartilha o vídeo com quem tu achar que merece ouvir esses recados aqui que a gente passou. E seguimos aqui toda semana aí com novos episódios. E aí, quem gostar, segue a gente aí, fica com a gente. Vai na nossa rede social, no Instagram lá, Base Forte Podcast. Nos segue lá também. Tem muito vídeo, conteúdo legal também lá que a gente faz daqui. Vai mandando aí as atualizações para vocês. E é isso aí. Na próxima semana a gente está de volta aí. Muito obrigado. E na próxima semana, ainda, né, a gente vai encerrar essa minissérie falando sobre um hormônio chamado DHEA, né, o DEA. E vai ser a cereja do bolo, assim. Então, muito obrigado e até a próxima.